Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Tânia do JAP, Jovens Aprendendo a Amar o Próximo. Eu estou fazendo uma transmissão ao vivo, até porque à noite nós não teremos encontro e eu tenho compromisso. Então a ideia é poder falar de um assunto que vem me trazendo ao coração. E eu falei ontem, depois que assisti um vídeo, e aí me testificou a poder trazer de fato para vocês. Então eu vou falar para jovens e para não jovens. É que eu tentei botar um fundinho musical assim, achei alguma música que desse uma meio que animada. Ali é o Roman, que é o nosso jovem que a gente está aí esperando fazer uma camisa para ele também. Já oramos ao Senhor, já coloquei na mão dele tudo o que eu tenho para dizer. Espero ser bem interpretada ao final desse vídeo, mas eu tenho certeza que quando oramos, quando colocamos alguma coisa para Deus e se Ele acha interessante, certamente Ele nos faz cumprir. Então me perdoe porque eu não sou nenhuma preletora, não sou nada. Eu sou apenas a Tânia, que tento a todos os dias ser líder dos jovens do JAP, com muitas lutas, com muitas dificuldades, mas eis-me aqui. Então o título é o seguinte: ser jovem não pode se tornar um peso para a sociedade, muito menos para o próprio. Por que da fala? Nós queremos tratar de jovens, nós acreditamos que eles são o futuro do amanhã, nós esperamos tudo isso deles. Como é ao vivo, a gente vai ter essas encostadinhas para diminuir o volume e tal, e vocês peguem a mensagem, que eu acho que vai ser mais importante. Então, assim, todos querem e esperam o melhor dos jovens, assim como eu. Por isso eu estou apostando, acreditando e há 2 anos trabalhando com muitas dificuldades em cima de jovens. Muitos, poucos, razoável, mas são jovens. E aí eu trouxe uma experiência do seguinte: à medida que vamos colocando numa balança mais itens, lógico que ela vai pesando mais. Fato. Imaginemos uma balança e eu vou colocando vários itens. Canetinha, quando eu olho, ela está, obviamente. Então, assim, 1 quilo de algodão pesa mais que 1 quilo de chumbo? Ah, Tânia, vai fazer essa pergunta? Vou fazer. Então, vamos lá. Tanto 1 quilo de chumbo quanto 1 quilo de algodão apresentam, a mesma massa e, consequente, o mesmo peso. A resposta é: o peso dos dois é igual. Mas, porém, todavia, entretanto, essa fala é minha, quando colocados em uma balança, o chumbo parecerá ser o mais pesado, mesmo não sendo. Por que eu quis trazer essa palavra, essa analogia, essa comparação? Quanto mais falamos coisas boas, mais fazemos com que essa energia venha pra gente de forma bacana. E quanto mais jogamos palavras amaldiçoadoras, pesadas, elas vão tomando proporção e os teus ombros vão arriando. A sua baixa estima, como o João trouxe na semana passada. E os 4 itens que nós trouxemos que parece ser pesado, mas é realidade entre jovens. Sabe onde eu quero chegar? Que nem tudo que parece é. Bom, eu vou falar, não querendo falar, de alguns que não vou citar nome, por respeito lógico, né? Que estão dizendo que estão apoiando jovens, que apoiam jovens, fazem inclusive palestras e etc. Eu só estou abrindo aqui uma reflexão para você que não é jovem, que quer ajudar as jovens e que não estão tendo a sabedoria de como lidar com a situação. É fácil para mim? Não. Perder um jovem para o mundo ou sair do JAP é muito difícil para mim. Mas também quando ganhamos um jovem ou até um visitante, é de uma mera importância. Então tem gente falando para jovens
mas com peso. E aí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Dizem que estão apoiando, mas que ao final de uma bela reflexão, análise de tudo que se é dito, para esse jovem ouvinte, acho que não está acrescentando muito. Que não seja fazer com que ele, em alguns casos, quero que pensem, saiam pior, igual e muito poucos renovados. Eu aprendi na empresa, já falei isso em vídeo de relacionamento, que ainda que nós desejemos chamar a atenção de alguém, falar com o filho, nós precisamos, quando criança, abaixar para a gente chegar na mesma altura dele, para tirar a prepotência de autoridade, mas sim de um bom diálogo. Que quando chamamos a atenção de um funcionário, nós precisamos até chamar a atenção, mas deixar uma sobrinha para a sua autoestima. E aí o que eu estou vendo nas palestras, porque eu não quero citar nada nem ninguém, eu não estou aqui para confrontar, eu estou aqui como? Em defesa dos jovens? Eu estou aqui como Chaap, dizendo que, olha, eu acho que essa técnica, por convivência com jovens, não é bacana, não está sendo bacana. Então que nós, inclusive nós precisamos encontrar um meio melhor para tratar com esses jovens. Essa é a ideia. Outro dia ouvi dizer por um X que cada público precisamos ter uma fala diferente, linguajar, pegada, como eu muito uso. E aí vem a palestra igual a dos que passaram da fase de jovens, sendo transmitidas para jovens. Como assim? Se nós estamos buscando uma pescaria de jovens, se nós estamos tentando trazer, nós precisamos criar momentos especiais para eles, abrirem um leque para esse jovem. Nós precisamos fazer alguma coisa para mudar essa história. Não porque eu estou em defesa, não porque eu tenho um filho jovem, mas eu estou aqui por todos os jovens do mundo, que ainda hoje não é visto, mas eu gostaria de colocá-los todos na minha frente para dizer, eu os amo. Eu gostaria de poder ajudar a fazer vocês a serem transformados de verdade, porque o que eu tinha para fazer eu já fiz. O que eu tinha para tentar construir eu já construí, ou não construí. Mas eu aposto que você pode. Então nós precisamos chamar a atenção, nós precisamos poder dizer tudo isso para eles, mas tem que ter uma estratégia, uma técnica. Não só para aquela criancinha que você tem que abaixar, dizer para ela, mamãe, aí não pode dizer não, mamãe, nananã, e aí? Então tem estratégia para criança, tem estratégia para terceira ou melhor idade, tem estratégia para pessoas que estão à nossa distância, digamos assim, um empresário, um político, sim senhor, um advogado, temos que ter o jeito de falar, de tratar, de agir, e para os jovens, ainda que sejam descolados, por serem descolados, por estarem vivendo essa alta, baixa estima, ansiedade, depressão, opressão e etc., precisamos encontrar estratégia. Eu não sei qual. Bom, eu acho que eu posso aprender com você que está levando palestras ou dizendo alguma coisa para que a gente consiga, juntos, transformar. Porque o que eu faço? Eu assisto vídeos, pego materiais, né, tiro a minha conclusão após ler a Bíblia e tiro a minha bagagem com jovens, né, que não é grande. Mas eu tenho um filho que eu acompanho desde pequeno. Está com 20. E eu tive jovens da minha casa passando de 15 em 15 dias horas comigo, depois jovens durante 15 dias e já tive jovens durante um mês. E isso não só quando, a partir de ser cristã, sempre, desde antes, porque eu sempre gostei da minha casa cheia. E, honestamente, mais de jovens e crianças do que com adultos. Porque eles no máximo fazem coisas assim, erradas, mas que não tem a maldade e a inveja e o dedo
porque às vezes nos deixa muito mais triste do que falar para ele, camarada, pô, não foi bacana, não foi legal, né? Na linguagem dele, como eu tenho aprendido e como sempre uso quando eu lido com jovens. Bom, então como é que a gente vai transmitir uma mensagem para eles, falando ou trazendo uma mensagem da Bíblia, que é importante, mas qual o final? Qual a conclusão disso tudo que você termina a sua conversa, a sua palestra? Tá? E aí eles terminam assim, para, ao invés de colocar para o preletor, para o palestrante, façam isso, invertam as câmeras. Aqui nos encontros presenciais, a gente dizia assim, olha, aquele que vier trazer a palavra tem que levar no máximo 15 minutos, que não é o meu caso nos meus vídeos, para os jovens. Sabe por quê? Porque eles têm um temporizador. Ah, mas isso já é um defeito. Não é um defeito. É uma realidade que a gente tem que aprender a discernir, como abaixar para falar com aquela criancinha. Bom, ou com aquele senhor idoso, né? E aí eles têm um temporizador e eu falei, gente, então nós abrimos com bate-papo, nos conhecendo, nós oramos para começar a nossa entrada. Aí um deles traz a palavra, a mensagem, enfim, em 15 minutos, que eu já ouvi alguns dizendo assim, aquilo não é culto. Mas eu não te disse que era culto, não. Eu não te falei que na minha casa acontece cultos, não. Eu falei que na minha casa acontece encontros de jovens. Que online acontece encontros de jovens. Porque culto é aquele que a gente leva uma hora e que tem todo, né? E apesar da gente ter o nosso protocolo. Mas quem está dentro do JAP conhece os nossos protocolos. Nós temos normas de procedimento, nós temos regimento interno. Nós temos uso da imagem, nós temos tudo, missão, visão, alvo. Nós temos tudo que você possa imaginar de um projeto organizado. Mas não conseguimos pela quantidade de pessoas. Mas nós temos até, inclusive, que eu brinco com eles, a árvore ginecológica. Nós temos todo o gráfico pronto para que, se avançar, cada um já tem a sua função. Na área de marketing, na área de propagandas, na área de palavra, na área de anúncio, tudo. Está tudo já preparado para o crescimento, quando o Senhor assim nos der a permissão de dizer, já, comecem. Então o que a gente está fazendo aqui é um exercício diário, né? Então eu entendi que se você virar a câmera para a plateia, você vai encontrar jovens assim, outros assim, como muitos outros que não são jovens na mesma postura, uns assim. E se você pudesse ir mais longe e entrasse aqui, ouvindo as vozes, que seria louco dentro dessa grande plateia, auditório, enfim, assim, nossa, que saco, que horas vai terminar? Porque você sabia que até em cultos, alguns amigos pastores aí, não sou pastora como já falei, mas que a gente conhece, já confessaram isso, em púlpito para dizer, tem gente que já fica olhando o relógio, mas não olha o relógio quando vai para isso, vai para um churrasco, para uma festa, é verdade. Então, se os adultos têm o seu temporizador, por que jovens não têm? E muito menor do que você, que precisa, às vezes, de situações resolvidas e que você sabe que você vai para o culto para buscar uma resposta, uma palavra, porque você vai com foco, vai direcionado. E ele que não vai? Que naturalmente a mãe, o pai empurra, diz, mãe, tem uma palestra de jovem, eu quero que você vá, para tentar mudar. Milhões e milhões orando pelos jovens para que eles consigam sentar ali. Então, se eu pudesse pedir a Deus, eu gostaria de Deus colocar um megafone nos ouvidos dos preletores, inclusive no meu, para saber o que cada um jovem pensa durante, né, os nossos bate-papos, para que eles e nós pudéssemos entender o que os jovens pensam, e não o que nós pensamos sobre os jovens, mas de verdade, sabe? Poder entrar no mais profundo. A gente ora pedindo para entrar no Santo dos Santos, no Átrio dos Átrios. A gente faz isso na igreja.
E eu tenho pedido a Deus para que eu possa entrar, para que eu possa ser, apesar da minha idade, que eu brinco que é 5,8 não turbinados, para que eu consiga entender a cada um deles, para que eu consiga chegar aonde eles precisam, pelo menos parte deles. Porque está doendo muito e não conseguir chegar. Tem horas que bate uma impotência e aí diz, mas você está perdendo o seu tempo. Você não deveria postar em jovens. É o que eu mais escuto. Você tem que se comprometer só com as coisas do alto só. Caramba, e os jovens também são propósitos de Deus. Assim como o reino são das crianças, os jovens. É você que ontem foi. Sou eu que ontem fui. E que amanhã ele vai ser você ou eu. Será que aqui sentados, com a mesma essência, tentando salvar os que vêm atrás? Caramba! Então eu queria um megafone nos ouvidos por 24 horas. Para que cada preletor começasse a escrever aquilo que eu via desses jovens para poder. Ou nos encontros, fazer algo diferente para que um jovem pudesse da plateia subir. É uma ideia que eu dou para você. E dizer o que ele entendeu. E se ele tiver vergonha, pergunte àquele que quer subir. Agora pergunte o que ele gostaria de ouvir. De forma respeitosa, porque ele não pode subir para banalizar uma plateia, um público e etc. Lógico. Precisamos ter discernimento. Ou então você pegue um jovem que você possa estar junto no teu contexto, para que ele suba como se estivesse na plateia, que nem aqueles mágicos fazem, e escolhe as pessoas certas para poder levantar e botar o reloginho escondido. Traga ele para que ele possa ser voz ativa sobre aqueles demais jovens. Eu tenho certeza que eles vão começar a levantar-se e se arrumar na cadeira quando começarem a ouvir aquilo que eles gostariam de ouvir, mais ou menos, para mudar a sua história. Para dizer isso, e de repente a gente poderia até ouvir assobios e etc. Sabe, motivar. Motivar. Porque quando eles vão para o show e que eles escutam a música que bate forte o coração deles, eles ficam loucos. E muito sem droga, tá, gente? Existe a droga, existe a porcaria da bebida, existe tudo isso que eu tenho lutado para que não aconteça, para que não chegue nesses lares desses jovens. Me entristeço quando sei que tem um bebendo e que ainda diz para mim assim que, ó, tá bacana pra caramba. É a forma de, às vezes, de me enfrentar. Ou vocês pensam que eu não sou enfrentada por jovem? Sim, já fui e às vezes sou. E aí? Sabe o que eu digo para eles? Se eu tenho possibilidade, o que eu penso? De forma respeitosa, mas incisiva. Porque eu ouvi um preletor X dizer outro dia para uma certa pessoa o seguinte: eu te apoio, eu te protejo, mas lá na igreja, ou no que a Bíblia diz, você não pode ser membro. Foi uma frase simples e curta. Quando que no JAP eu dei oportunidade para aqueles que de repente lá fora foram, ou são, ou poderão ser excluídos. E com hipocrisia, sim, de fingir que quer bem e por trás não querer tão bem quanto falam, quanto pregam. E aí eu preciso de alguma coisa que possa nos ajudar. Então não adianta 1000 palestras. Uma vez eu disse para um pastor amigo que me pediu oração para uma menina endemoniada. Ele é lá de Niterói. Na verdade, ele disse: irmã Tânia, poxa, sei que a senhora ora muito e tal, pode. Já foram 30 pastores na casa dessa menina e oraram, ela melhora e depois ela volta a ter de novo lá o problema. E eu falei para ele: pastor, na verdade eu nem o chamo de pastor. Eu digo que ele é meu amigo, meu filho, uma mistura boa. Falei para ele: companheirinho, enquanto essa pessoa não reconhecer, não quiser essa mudança, você não fizer ela entender através do Espírito Santo, vão 50.000 e ninguém vai libertá-la. Sabe por quê? Porque ninguém desce nada imputando. Como é que você me ganhou para Cristo? Como é que você conseguiu com que eu o reconhecesse? Porque eu já o conhecia, lógico. Sabe o quê? Respeitando inicialmente o meu querer.
aquilo que eu vivia. Complicado. Você de repente está fumando um baseado, eu aqui não era nada disso que eu fazia. Mas eu quero dizer para vocês que na empresa em que eu estive, sabe como eu conseguia a buscar furtos de funcionários dentro do lugar onde eu prestava serviço? Eu na época não era cristã, eu era brava, me chamavam de Kate Marrone. Eu chamava o cabra, que eu já imaginava que era ele, ou que eu via nas câmeras, para ele tomar um café comigo, e eu fumava na época. E eu sabia que ele fumava. Que pescaria horrorosa? Não. Era pescaria, era a isca que eu tinha. E eu saía por ali pelo caminho com ele, dizendo assim, vamos tomar um café ali no botequim, vamos embora. Aí a gente ia. Aí tem cigarro aí? Não, tem aqui, você quer um? E aí a gente acendia um cigarro e íamos conversando. Hoje eu não vou oferecer uma bebida e nem um cigarro para um jovem para poder eu conseguir ganhar dele. Mas na época era estratégia ignorante de minha parte, mas era o que eu tinha como estratégia, aquilo que eu vivia. Glória a Deus que fui liberta com isso, porque só me traria um câncer, enfim, os caminhos que não são realmente para ter uma vida saudável, não que eu tenha. Hoje eu respondo na saúde por aquilo que fiz, né? E eu ia conversando com ele na mesma linguagem, até que eu conseguia tirar dele que ele tinha pego, e pegou por isso, que nada justifica porque ele pegou, mas eu tinha a estratégia de, eu entendo, cara, como você, maluco, e usava, e até que conseguia saber aonde estava o que ele levou, aonde ele colocou, ou se ele levou para casa, que ele me trouxesse de volta. E eu fazia uma estratégia louca que vocês não entendem para conseguir, trazia. Olha, em 15 anos nesse lugar, ou 17, não sei precisar, vamos botar aí de uns 70 furtos, eu perdi 4 ou 5. Exatamente assim. Sabe o que é isso? Estratégia. Era o que eu tinha como instrumento. E eu conseguia. O cabra já tinha atravessado o celular, já tinha feito um monte de coisas. Só um outro vídeo longo para poder contar. Mas não é o caso aqui. Nós não viemos contar vídeos de quem fez ou deixou de fazer. É só para poder alertar para você que para cada produto ou para cada situação, como vocês mesmos trazem aí nos vídeos, nos ensinando a falar uma linguagem para cada cliente, potencial para isso, quando fala para jovem, e é para jovens. Como eu falo? Meus senhores, quero vocês amanhã? Não. Lógico que não vai ser acendendo alguma coisa para poder trazer, porque hoje eu sou liberta. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma palavra que não por muito conhecimento, mas por buscar a Deus, eu consigo tratar com eles bacana. E eu tinha bate-papos todo mês com cada um deles, ouvindo as suas histórias e vendo a sua evolução de histórias loucas. Eu tive um projeto dentro de uma loja, onde eu atendi para mais de 400 mamães de 12 a 41 anos, com histórias mais loucas do mundo, e que eu conseguia apresentar para elas a possibilidade, não da primeira gestação, porque assim elas chegavam para mim, mas de uma segunda ou terceira indesejada, não planejada. Estratégia. E meninas de todas as comunidades. E que entravam e me respeitavam como se eu fosse a tia avó. A avó dos bebês, mãe delas. Porque havia estratégia. E hoje eu busco estratégia para os jovens. Porque eu não sei ficar sem fazer a obra e ver resultados. Eu gosto de resultados, porque Deus espera de nós resultados. O que Ele espera de você e de mim? Resultados. O que eu vou apresentar para eles quando chegar lá em cima? Resultados. Eu espero. Então eu estou pedindo ajuda de como lidar. Aí eu vou para a internet buscar. Vou para os clipes, para as lives buscar. E o que eu tenho encontrado? Palestras maravilhosas. Apontamentos certeiros no alvo. Mas e aí?
para que eles saiam motivados, como dizem vídeos motivacionais? Então, eu acho que está na hora da gente pensar. Bom, voltando, se sabe que precisamos usar de estratégia, de sabedoria, que não estou batendo aqui em ninguém, só alertando que se mudarmos a logística, ou se não mudarmos a logística, melhor assim, não teremos o que queremos, que precisamos. E eles, do que estão carecendo, e muito. Não vai acontecer nada, vai ser 0-0 ou 1-0. Porque na luta que eu levo, na batalha que eu trago, para esses jovens como faziam na minha casa, e é difícil, e a cada sábado que eu os trazia para minha casa, e era menos uma noite, num bar, numa balada, numa bebida, seja o que for, para mim, mesmo que fossem só 8, 10, 5, era maravilhoso, sim. Porque era menos um dia lá fora no mundo. Então, eu preciso que vocês, que um dia vão ouvir esse vídeo, ver, sei lá, não sei, comecem a pensar a respeito. Voltando ao algodão e chumbo, a ideia de você até apresentar o peso do chumbo para esses jovens, fazendo com que eles entendam o peso, é de suma importância. Precisamos alertá-los e colocá-los para acordar, é verdade, pegar e sacudir, é muito verdade, sim. Porque eles estão, através do que eles aprenderam, viram ou criaram, porque são muito férteis, fazendo o que não é certo. E dentro de casa. E fora de casa. Porque viram seus pais fazendo, porque não viram seus pais fazendo, mas viram amigos fazendo. E porque também a sociedade começou a fazer com que eles fossem mais rápido do que deveriam. Pulando de fase. E aí, de repente, agora querem botar a conta só neles? Eu acho que a conta tem que ser dividida. E com muita sabedoria. Qual o tempo que você gasta para uma palestra de um ancião, de um homem que você possa ter frutos em todos os sentidos? É isso mesmo, em todos os sentidos. E qual o tempo que você gasta para um jovem que chega na sua palestra sem um centavo no bolso, mas você acreditando que ele pode amanhã ser, sim, o futuro que você precisa para a sua velhice, para a minha velhice? Qual é o investimento? Tem lugares que fazem. Não estou aqui apontando o mundo, mas apontando aqueles que precisam ser alertados e apontados. Então vamos pensar juntos em estratégia. Porque eu assisto vocês e vocês me assistem com a ideia de apresentar para esses jovens alguma coisa diferente. Então nós precisamos apresentar o peso do chumbo para eles. Não estou mandando bater nas costinhas para botar para rotar, como eu vou falar novamente aqui embaixo já, mas com a leveza do chumbo. Então eu tenho que botar no colinho aquele cara que já está drogado e que fez... Não. Que bateu na mãe ontem por causa de uma droga. Não. A leveza que eu falo, sabedoria. Porque a sabedoria não tem que vir só para os grandes. A sabedoria tem que ser na hora de usar para os jovens. Então essa leveza do algodão, que ele tem o mesmo peso quando se fala de massa, como nós lemos lá em cima, é que você tem que ter sabedoria. Sem sabedoria, não se tem relacionamento, não se tem unidade, não se tem um monte de coisa que estão por aí pregando, tentando, e que estão com resultado negativo na maioria das congregações. Se eu estiver mentindo, você coloque aí nos comentários. E não são jovens. Jovens é de 15 a 29. O que está acontecendo aí fora é de 30 aos 70, 65, 80, não sei. Então eu não vim bater. Eu vim te dizer, ao invés de você bater
para um pouquinho. A estratégia precisa ser diferente. Vou dar um exemplo de unidade nas congregações. Tentam se tratar de unidade constantemente. Cruz, Cristo, unidade. Senhor, eu quero que sejam um só como eu e o Senhor. Senhor, faça-nos essa... Tudo. Eles estão tentando de tudo. E eu não estou dizendo comunidade cristã, evangélica, não. Eu estou dizendo congregações no geral. Aonde tem encontros de massa, de que se tratam de religiões, enfim, do que se entendem, tem muita gente desunida. Tem muita gente querendo ver o seu próprio. Tem muita gente olhando só para si. E tem muita gente fazendo de fato ação social. Só que com a língua maior do que cabe na sua própria boca. Leiam Tiago 3. Vai ser bacana para aqueles que ajudam e depois falam por trás. Não ajude. Se é para ajudar, faça de coração. Porque aquele que está lá em cima, quando você vira e fala, ele te escuta. Eu não, mas ele te escuta. Então não adianta ajudar um jovem e virar as costas e falar que ele não presta, que ele não vai chegar a lugar nenhum, que ele não vai vencer, que ele não vai conseguir, que ele não isso. Olha o peso do chumbo. A gente até sabe que no momento, se a gente fosse peneirar, não teríamos quase nenhum para tirar. Mas eu quero te dizer que se a gente colocasse de 30 a 70, também não teria, não. A coisa tá quase igual, só que eles aparecem. E tem muitos aí incubados. Sabe aqueles jovens que viviam dentro do armário, não tô falando de sexualidade, quietinhos e que foram pra rua, uau! Agora nós temos dos 30 aos 70 dentro desse armário, escondidos, fazendo um monte de maldade, sem serem vistos. De não serem mais unidade, sem serem vistos. Dizendo que são. Sabe quando você finge que paga e eu finjo que trabalho? Mais ou menos assim. É o que está acontecendo por aí. Então, a unidade não vai chegar aos jovens se nas congregações, nos lugares aonde tem que chegar como exemplo, não chegam. Sabe quando a gente tem que arrumar de dentro para fora? Exatamente isso. Bom, como estão batendo nos jovens, é uma assumidade. É uma visão louca. Mas eles merecem. Posso ouvir vários comentários daqui uns dias, daqui uns anos, olhar esse vídeo e falar, nossa, como me bateram. Como bateram. Mas sabe o que acontece? Bater para crescer, como dizem muitos políticos e muitas coisas aí que eu escuto, quanto tem né? Fala assim, quanto mais batem, mais ela cresce. É massa de bolo, é clara de neve. Jovens, quanto mais batem, mais revoltados eles ficam. Adultos, até de repente cai a ficha. Alguns, nem aí. Vida que segue, vida que segue. Mas os jovens ficam mais revoltados. Acho que pode solar se baterem demais. Acho que a massa pode desandar. E o que você e eu queremos é resultado zero. Então, para tudo tem que ter um equilíbrio. Aí você fala, mas nós pregamos o equilíbrio, nós tratamos o equilíbrio. Amém. Eu não estou sendo contra. Eu só estou trazendo como defensora dos pobres e comprimidos? Não. Dizendo que eu estou convivendo no miudinho com mais jovens. E acho que poderia ter no final uma pegada diferente. Eu vou ler 3 versículos da Bíblia com ideias motivacionais para jovens. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita repreensão. Você sabia que tem pessoas de idade que depois de um tempo, por mais que Deus cure,
mas falou assim, madeira torta nunca endireita, alguma coisa assim. É mais difícil, às vezes, você endireitar uma pessoa de 50, converter uma pessoa de 50, do que um jovem de 18, sabia? Parece que não. Se essa pessoa adulta estiver vivendo um problema grave de saúde, de finanças, e ela ainda tiver uma idade relevante diante do problema, você consegue tocar. Porque muita gente consegue trazer na hora da dor. Fica mais fácil a pesca. Nossa, Tânia, que coisa horrorosa. Mas é uma verdade. Se somos pescadores de alma, temos que ter essa visão. Então, na hora que a pessoa começa a entrar no problema, como é que eu fui para Cristo? Você acha que eu tomando chopinho, fumando, gostando dos pagodes, não estou falando de ninguém que gosta, tá? Por favor, respeito muito as pessoas, seu tempo, seu espaço e a sua hora, como assim alguém, um dia, ou algumas pessoas me respeitaram. Oravam e me respeitavam, então eu respeito bastante. Existem umas músicas muito legais, com letras muito legais, né? Bom, então como é que vocês querem? Caiu. O Facebook, ele é ingrato nesse temporizador. Mas eu já disse assim, tá repreendido em nome de Jesus. Porque o que eu comecei, eu vou terminar. E se a gente pensa que a gente pode desistir no meio do caminho, se vídeos caem, se live cai, a gente continua na mesma, sabe? Na mesma ideia. Então, se a beleza dos jovens está na sua força, força de quê? Força de vontade. Que você faça, que você crie, que você planeje junto comigo a fazer coisas que possam ser motivacionais para esses jovens. E como eu dizia, na minha casa a gente tinha os encontros, além das dinâmicas com bombom, com docinho, com possibilidades de McDonald's, etc., tinha-se também lanches. Eu sempre tinha que inventar, às vezes eles diziam, tia, é muita despesa, faz uma coisa, vamos começar a dividir esses lanchinhos. E aí quando eu comecei a entender a dificuldade que às vezes chegava, eu deixava eles também criar essa responsabilidade. Mas então tinha lanchinho, tinha dinâmica, tinha 15 minutos de palavra e tinha música. Tânia, você está revelando isso aqui? Sabe por quê? Porque eu comecei a descobrir, depois da igreja, que os nossos jovens iam, sabe para onde? Para lugares onde tinham músicas. E que quando eles chegavam na minha casa e que por acaso estavam com os celulares ligados, eles conheciam as letras melhores do que os louvores. É sim. E aí eu falei, peraí. Eles lá fora fazem, nas suas casas que os seus pais deixam fazer, sabem que estão fazendo. E aí eu vou trazer para o JAP e fazer como a igreja, lógico, que tem que fazer, faz lá, porque ela não pode trazer para dentro de uma igreja, ou seja católico que for, uma música do mundo. E sabe o que eu fazia para pescá-los bem? Quando terminávamos todos os compromissos, eu dizia, agora vocês podem ouvir as músicas de vocês, num som bacana, suave, sem palavrões, sem letras que venham trazer polêmicas, aí fazia um linkado de coisas que eu não aceitava. Eles ouviam, daqui a pouquinho eles estavam no violão fazendo sabe o quê? Tocando louvores. Eles rodavam como cachorrinho em volta, né? E estavam ali, no bom sentido, tá, gente? Quando eu falo cachorrinhos é no sentido de rodar atrás do rabo, porque não tem referência. E vinham pra louvar. E aí eu entrava lá e começava, e um desafinado, eu pegava escovas de cabelo para fingir que era microfone. E a coisa acontecia, e você pensa que eles queriam ir embora? Que eles queriam ir para algum lugar, mais que não fosse aqui? E quando eles saíam já pensando no próximo encontro?
Quando é que nós íamos nos encontrar de novo? Tia, dá para fazer toda a semana? Então, a minha pescaria foi a que eu encontrei. E fiz festa, sim, porque chegou aos ouvidos aí de que, olha, ela fiz festa da roça, fiz 18 anos do João, fiz 18 anos de uma outra menina, fiz, sabe, de um 18 anos de um menino, sim, fizemos. Mas pergunte para eles se todos eles não tiveram a base antes de começar com a palavra do Senhor. Para que não houvesse nenhum dissabor. Pergunte para eles se eu liberei em algum momento bebida ou algum tipo de outra coisa diferente. Brincavam como se estivessem com orégano num suco. No bom sentido. Porque não precisa estar para poder brincar e curtir. E quantos a gente sabe que faz por aí e que os seus pais encobrem e aí apontam o JAP como um problema. Ah, se eu tivesse 50 JAPs por aí espalhado, talvez a gente conseguisse ter hoje mais jovens do que eu tenho. Talvez a gente conseguisse ter hoje lares que pudessem receber jovens, como eu tenho hoje um problema da pandemia, do isolamento social, podendo recebê-los e eles não saem por aí. Perdido como ficaram alguns para trás. Vocês não estariam perdendo o seu tempo. Vocês estariam ganhando. Então, precisam ter a visão de como garimpar cada classe, como é colocado. A salinha das crianças, o que as crianças gostam? O que eles passam? O que eles ensinam? Como é essa linha? Tem historinhas, tem brincadeiras, tem lanchinho. Não é diferente a idade jovens, só que com outra visão. Que a gente tem uma visão mais maliciosa, mais tendenciosa a namorar, a pegar, a ficar, que aí a sabedoria vai trazendo para eles devagar o entendimento. E quando eles chegarem à minha e sua idade, eles vão ter o entendimento daquilo que nós conseguimos passar, ao invés de massacrá-los contra a parede após uma linda pregação. Não que as pregações não sejam maravilhosas, mas precisa incluir nelas algum tempero. Algum tempero saudável, sadio, saboroso ao gosto deles. Não promíscuo. Não estou falando de libertinagem. E vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Que podemos sim fazer a diferença. Daniel, se vocês puderem depois lerem, vai ser muito bacana. Porque lá atrás, os grandes eram jovens. Daniel, José, Davi. Sim, senhor. Apostavam. E hoje? Vamos apostar em novos Daniéis aí? Vamos tirar Jonas do barco? É apostar em Daniéis, né? Em vários Daniels aí. Bom, em Daniel 1, 18, de 1, né? 1, 18, 1 ao 8, perdão, e de 17 ao 20, tem umas passagenzinhas bacanas que vale a pena ver o que Nabucodonosor fez quando ele entendeu que era melhor ele pegar os jovens que eram potencial, peguei isso de uma pregação, tá? E trazer para junto deles, fazer sem eles perceberem de prisioneiros. E aqueles que não tinham valia, não tinham sabedoria, poderiam já passar o rodinho lá, não é? Uma linguagem bem popular. Ele teve essa espertice. Só que ele se quebrou. Porque quando ele mandou trazer esses jovens, que eram os melhores, os mais espertos, ele trouxe 4 jovens, incluindo Daniel, que eram tementes, obedientes ao Senhor. Ele se quebrou. Ele achou que poderia tratar com jovens espertos para o bem próprio, mas não. Esses jovens estavam solidificados na fé, na obediência, no amor. Então, quando eles propuseram para eles o que não poderia, o que não deveria, nananina não. Vamos lá ler. É o lance da fornalha. Maravilhoso. É o lance da revelação do sonho.
É o lance de várias situações que você fica assim louca se você de repente pudesse entender o que os jovens são capazes quando estão pautados na palavra. E por que você não pode ajudá-los de uma forma sábia? Para de fazer tipo, né? E tentar fazer uma coisa muito certinha. Não, tem que ser certa. Tem que estar pautado. Mas a gente pode, de repente, fazer um tempero diferente. Por que que a Bíblia atual de alguns jovens são diferentes? Precisamos terminar porque o meu culto já começou. E eu sou muito obediente também. Sabe por quê? Para que a linguagem ficasse mais fácil. Então por que que nós não podemos, de forma esperta, inteligente, também tratá-los da mesma forma? Renovado. Trazendo coisas que eles possam gostar e a gente trazê-los para perto de nós. Eu vou deixar agora duas mensagens motivacionais para encerrar esse vídeo e dizer que eu amo jovens. Eu amo amar, na verdade. Quando não somos mais crianças, as responsabilidades começam a aparecer. Não se assuste. Sinta-se privilegiado por tê-las, pois é o que vai te fazer amadurecer e ser um adulto melhor. Eu falava pro meu filho para ele nunca pensar em crescer e ficar adulto, porque era muito ruim. E ele dizia que queria, pois ele hoje é um jovem adulto. E graças a Deus tem a visão de maturidade que eu estou tentando ainda trabalhar mais ainda. E a segunda mensagem é: com tantas novidades, dá vontade de engolir o mundo. Você jovem, que tem a vida pela frente, não tenha pressa. Viva um dia por vez, porque para que suas decisões sejam sábias para o futuro. Nós temos que aprender a lidar melhor com os jovens. Eles são, sim, o futuro de amanhã. Se temos luz, como eu digo, se temos telefone, se temos a Microsoft, se temos um celular, se temos um WhatsApp, foram jovens e muito mais que acreditaram, tá? Que apostaram em jovens. E que era louco aquele mundo. E por que hoje não? Nesse mundo opressor, aonde eles estão sofrendo com a própria opressão do mundo, no final dos tempos, nós não podemos pensar em mudar essa história. Atos 2,17 é o nosso jargão de versículo. E no final dos tempos, os idosos, os velhos, irão sonhar e os jovens profetizar. Eu vou deixar essa mensagem para que você pense que numa próxima palavra, mensagem, preleção, seja o que for que você venha fazer, se você não pode entrar ou pensar em algo para dizer para esse jovem, como eu disse agora, você é a esperança que eu tenho para o meu amanhã. Você, jovem, é a certeza de que eu posso acreditar que eu encontrarei um mundo melhor se hoje eu te ajudar, te apoiar, segurar nos teus braços ainda, a te mostrar esse mundo que pode ser melhor. Porque eu acredito em você. Porque tem muita gente que acredita em vocês. E que certamente Deus, acima de todos esses que acreditam, acredita muito mais. Porque Ele deixou aqui nesse livro exemplo dos jovens. E nós estamos colocando por terra as possibilidades que esses jovens podem sair daqui e serem vocês hoje numa modernidade, num mundo diferente, que eu acredito e que vou continuar orando todos os dias e todas as noites por vocês. Grande beijo, desculpa a fala e o desabafo, mas eu precisava falar para você.